conosco. Esse é o momento agora de você estar atento, tá bom? A tudo que vai ser dito aqui, a mensagem que vai ser pregada. Mais uma vez eu quero repetir, tá? A diferença se faz quando nós praticamos. Então, você está aqui tomando nota, aprendendo na sala de aula, para que quando possa vir as situações a qual é pregada todo domingo, quintas-feiras, encontros de pequenos grupos, você possa colocar em prática aquilo que está sendo pregado. Nós precisamos de uma igreja verdadeira, com um pulso firme, que faça a diferença nesta terra. Então você que está aqui, sinta-se privilegiado neste domingo, em poder receber este alimento precioso. Não há lugar melhor para nós estarmos, irmãos. Não há lugar melhor para estarmos do que na casa de Deus e receber este alimento, amém? Então esteja preparado, abra o seu coração, sem pré-julgamentos, esteja receptivo à palavra, ao que Deus vai falar com você de uma forma extraordinária. Coloca a imagem daquela fruta aí, Lucas. Todos conhecem essa fruta aqui? Que fruta é essa aí, gente? Hã? Limão. Para os mais experts, é um limão Tahiti, não é não? Ou falei bobeira? Eu sei porque eu pesquisei. Mas é o limão Tahiti, para quem conhece mesmo, o mateiro, né? Já sabe a fruta que é. Limão. E eu tenho um hábito, e todo dia, irmãos, todo dia eu tomo um copo com limão. Todo dia. Credo, pastor, Léo, amigo, por que você faz isso? Costume, questão de saúde, eu tenho uns problemas de saúde, então eu preciso cuidar mais ainda da minha saúde. Então todo dia de manhã, em jejum, tomo água, depois ainda eu tomo um copo de limão. Mas não é um copinho não, gente, é 500, 700 ml de manhã. Água com limão, todo dia, todo dia. Eu confesso para vocês, eu estou fazendo isso já tem, acho que uns 1 ano e 2 anos mais ou menos. Nem gripe eu pego mais. Nem gripe, gente. Poderoso mesmo. As vitaminas que tem essa fruta, a limpeza que ela faz no corpo, assim, é poderoso. Todos já experimentaram essa fruta, com certeza. Não preciso nem perguntar isso aí, que com certeza você já experimentou. Na gastronomia, das frutas mais usadas. Pode fazer o que? Doce, tempero, sucos, refrescos. Pode fazer coisas salgadas com essa fruta, e etc, e etc, e etc. Aí você deve estar se perguntando, poxa vida, eu vim numa igreja e esse camarada aí, esse grandão está falando de comida, o que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Calma, calma, calma. Você já ouviu um termo, uma frase, muito dita popularmente, que diz assim, ó, com limão se faz uma limonada. Quem já ouviu esse termo? Você já ouviu? Todo mundo aí, com limão se faz uma limonada. O que significa isso, irmãos? Com limão se faz uma limonada. Significa do problema, da adversidade, da luta, da dificuldade, das dores, tire o melhor. Fazer uma limonada, com limão se faz uma limonada, é exatamente isso. Das dores, da dificuldade, significa pegar algo azedo, que é o limão, e transformar num delicioso refresco, uma deliciosa limonada, que agora talvez a gente não valoriza tanto, mas nos tempos de calor, fala a verdade, uma deliciosa limonada ali, ó, geladinha, não faz toda a diferença. É sobre isso, esse tema popular, com certeza você já sabe o que significa. Então esse é o tema da pregação dessa manhã, do bate-papo que nós vamos fazer, que você possa, em nome de Jesus, irmãos, estar atento ao que Deus vai falar com você. Exatamente isso aí, ó. Limão ou limonada? É uma pergunta para você. O que você tem feito com tudo que está acontecendo? É mais limão? Ou você está transformando mais em limonada? Essa é a ideia que eu quero trazer para vocês. Irmãos, não há um que não enfrente dificuldade. Não há um que não enfrente problemas nas nossas vidas. Pense aí na sua vida, na sua caminhada, como que está? As dores, as dificuldades que você tem enfrentado. Então aqui eu já quero quebrar um paradigma e desmitificar um negócio assim, ó. Venha para Cristo que seus problemas se acabaram. Não existe isso, meus irmãos. Venha para o Senhor que agora você vai ter alguém com caminhar contigo. Porque sabe qual que é o problema? Longe de Cristo, na escuridão, nem noção do pecado nós temos. E continuamos numa vida pecaminosa, cheio de problemas, afastado, andando em caminhos errados diferentes.
Porém, como somos postos à luz, a noção do pecado agora faz parte de nós. E nós compreendemos que o único capaz de apagar o pecado passado, o presente e o futuro é Cristo Jesus. Não é a força do seu braço, não é o seu talento, não é o dinheiro que você tem na conta, o seu diploma, o sobrenome, o tanto de like que você tem, não importa. Se não for Jesus Cristo em nossa vida, irmão, nós estamos caminhando para um matadouro. Sinto lhe informar sobre isso. Então não adianta ficar reclamando do limão ou dos limões. Talvez para alguns é muitos problemas, né? Muitas dificuldades. Então é no plural esses limões aí que a vida nos oferece. A ideia é: pegue o azedo e transforme em uma deliciosa e refrescante bebida. Pegue o problema, a adversidade, e transforme em algo frutífero, o alvo da nossa vida. Será que é possível viver assim? Será que é possível viver assim, meus irmãos? Não, pastor, é difícil. Não é. Será que é possível viver assim? E eu provo para você, biblicamente, irmãos, que é para onde nós temos que olhar. A nossa regra de fé é esse livro aqui. É esse livro. Ele nos mostra, nos aponta, fala a nós, nos direciona o que nós precisamos saber e ouvir para a nossa vida presente e futura. O que vai acontecer, o que está acontecendo, está nesse livro. Agora, qual que é o problema de tudo isso? Que nós não nos deliciamos com esse livro. Eu me delicio com o prazer de jogar uma bola, né, pastor? Não, é de pescar, é de dormir, é de não fazer nada. Entre de cabeça nesse livro que você vai compreender o que nós estamos vivendo, o que vai acontecer, a noção do pecado e a graça de Deus. Então vamos para a Bíblia. Abra em Gênesis, está facinho de achar, primeiro livro. Eu queria muito que você usasse a sua Bíblia, a sua versão, a versão que você usa para manusear durante a semana, estudar, ler, fazer os seus devocionais, tá bom? Não importa se é digital, se é papel, como que você vai usar. Se você não trouxe, nós vamos projetar aqui, mas eu gostaria muito que você usasse a sua Bíblia. Eu vou usar aqui a versão NVI, tá bom? É uma versão que eu gosto mais, tem uma linguagem mais popular. Então abra aí Gênesis capítulo 45, a partir do verso 4. Vamos lá? Gênesis 45, a partir do verso 4. Nós vamos ler 2 versos apenas, tá? Verso 4 e verso 5, amém? Vamos lá? Acompanhe aí, diz assim, ó. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Mais uma vez, eu quero que você leia o verso 4, e se possível, grifa na sua Bíblia. Verso 4 diz assim: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Aleluia, palavra do Senhor para nós, irmãos. Essa é a mensagem, texto base que nós vamos refletir. Sabe o que está querendo dizer aqui? O verso 4, resumindo, é o tema da pregação, que diz assim, ó. O que José fez? Ou seja, com limão, ele fez uma limonada. Vamos pensar no contexto, irmãos, do que está acontecendo aqui, nessa mensagem aqui do capítulo 45. Vamos pensar na história bíblica, no ocorrido, no contexto, para que vocês possam aprender esse texto aqui. Essa mensagem faz parte da história ali dos filhos de Jacó. José era um dos filhos de Jacó. Lembra da linhagem? Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem os seus 12 filhos, as 12 tribos de Israel. A partir daí começa-se uma nação, de um povo, de um cabeça, de um pai da fé, um pai de muitas nações, muitas pessoas. Então, a partir de um homem,
um povo, inicia-se uma nação, as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. E um desses filhos é José. Olha que interessante. Agora vamos pensar na história de José. José era o filho preferido de Jacó. Vocês conhecem a história? É uma história muito conhecida. Já teve filme, minissérie, uma série de coisas sobre José, Jacó e os seus irmãos. Então era um dos filhos preferidos de Jacó. Porém, os seus irmãos tinham ciúmes, inveja de José. José era filho da esposa de Jacó que ele mais amava. Vamos pensar em algo que acontecia, irmãos. No passado, nos tempos bíblicos, ocorria poligamia. Jacó, por exemplo, tinha 2 mulheres e 2 concubinas, que eram servas dessas mulheres, que acabou virando esposa deles. Olha só, hoje não consegue nenhuma mulher, né? Imagina aquele cara com 4, cuidava de 4 mulheres, e essas 4 proporcionou, deu esses 12 filhos para Jacó. Pois bem, a uma dessas mulheres era a que ele mais amava Jacó, e o filho foi José. Então foi feita uma túnica, uma capa especial para José, para separá-lo ali dos seus irmãos. Ele era um homem mais querido, um jovem que era mais amável dos seus pais. E em um certo momento, José teve seus sonhos, e uns sonhos ali que dizia a respeito dos seus irmãos e de seu pai, em que um dia eles se curvariam diante de José. Este foi um sonho que ele teve, e ele interpretou e falou aos seus irmãos. Os irmãos dele ficou doido com esse sonho. Onde já se viu, nós vamos nos dobrar diante de você. Ou seja, aquilo que estava ruim ficou pior, que os irmãos dele, que tinha muita inveja, ficou ainda mais bravo ainda. Eles tramaram um plano, pegaram José, lançaram ele num buraco, falou: nós vamos matar, não vamos matar. Não, vamos fazer o seguinte, estava passando uma caravana, pegaram José e o venderam como escravo. Vai vendo. Neste trama toda, José é vendido como escravo e vai parar lá no Egito. Os irmãos dele pegam a túnica, aquela capa separada que os pais tinham feito, molham, sujam ela de sangue e levam para o seu pai Jacó. E falam: olha, nosso irmão morreu, foi comido por um bicho, aconteceu alguma coisa, nós só achamos a túnica dele. O pai acabou, ficou triste, mas a vida continua. Esse é o contexto, irmãos. Esse é o contexto de José. Ele chega no Egito como escravo. Imagina só, chegar como escravo. Tanto que ele não deve ter apanhado, quantas chibatadas, quantas coisas não devem ter acontecido na vida desse homem, para chegar como escravo. Este verso aqui, o capítulo 45, verso 4 e 5 que nós lemos, é logo no final de toda essa história, porque acontece um grande desenrolar em tudo isso. Ele é vendido como escravo, ele vai parar no Egito, lá ele começa a servir na casa de uma pessoa, depois acontece uma série de coisas, ele é colocado como governador do Egito. Você precisa compreender tudo isso para entender essa passagem bíblica que está aqui. Então essa passagem do verso 4 e 5 é o final dessa história. Ou seja, um homem que estava como escravo, de repente, aquele sonho que ele teve lá no passado se realiza. E de uma situação problemática, escravidão, dor, solidão, angústias, se tornou em uma grande limonada, uma grande bênção para a família e os seus irmãos. Vamos ler mais uma vez o verso 4 e 5, que talvez faz um pouco de noção do que eu contei para vocês até agora. O verso 4, o verso 5, quer dizer, né? Do capítulo 45 diz assim, o verso 5: agora não se aflijam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá. Olha a história que eu contei para vocês, né? Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Então esse é o final já da história. Conseguimos compreender? Esse foi o contexto. Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês, agora em particular, contei a história de José, vocês compreenderam, muito bacana, tal. Agora a vida de vocês, meus irmãos. Pense na vida de vocês. Quantas vezes você já chegou no fundo do poço?
Não é para responder não, tá bom? Essas perguntas que eu faço abertamente, de foro íntimo, não é para você responder, porque nós estamos abertamente, mas é para você refletir. Quantas vezes você já chegou no fundo do poço? Quantas vezes? Qual é o limão azedo que você tem chupado na vida aí, hein? Tá difícil, hein? Pingando limão na ferida, minha boca está com afta ainda, e está pingando limão, a coisa está dura, pastor. É a solidão, irmãos. É a solidão que você tem vivido. É a morte de um ente querido. Quantas pessoas não perderam seus parentes nesses 1 ano e meio que nós estamos vivendo? É a morte de alguém? É a dificuldade financeira? Quem não está passando dificuldade financeira, meu? Quem não está vivendo? É a dificuldade financeira que você tem passado, dívidas aumentando, a empresa indo mal, meu trabalho indo mal, eu desempregado, as contas aumentando, é a dificuldade. Esse é o limão que está ocorrendo na vida. É o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo, irmãos, pensa no tempo, no sentido não de frio, não. É o tempo do cronos que eu quero dizer para vocês. Olha como nós estamos vivendo. O psicológico, como está abalado das pessoas. Você fala bom dia para alguém, pau, já toma um coice. Isso dentro de casa às vezes, né? Você não consegue sentar junto, conversar, olhar no rosto. Não tem mais hábito, conversa entre família. Olha o tempo, é a depressão, irmãos. Uma das coisas que mais cresceram neste tempo agora foi depressão, problemas psíquicos. É o tempo que nós estamos vivendo. É a luta. Quantas vezes você chegou já no fundo do poço? E através dessa reflexão, irmãos, deste tema que eu estou trazendo para vocês, trazer esperança. Vocês lembram como eu iniciei o culto? Lendo o quê? Salmo 126. Grava esse salmo. Nós iniciamos o culto falando uma palavra já de esperança. Nós cantamos palavras de esperança. Nós estamos pregando palavras de esperança. Você tem que sair dessa manhã aqui, irmãos, crendo nessa passagem, nessa mensagem de esperança. Senão não faz sentido. Eu sei que cada um tem um limão. Eu tenho 5 limão guardados. Não, mas o meu é o mais robusto, é um limãozão mesmo, sabe? Não, mas você não sabe, a luta lá em casa está muito maior. Eu sei, irmãos, cada um tem o seu cenário. Agora, o que você faz com todo este cenário é a proposta desta manhã, é o apontamento que eu quero trazer para vocês. Não adianta ficar chupando esse limão azedo, sendo que nós temos a oportunidade de transformar de vida, transformação. E é através dessa mensagem de José, a história de José, depois você leia na sua casa a história de José, o que acontece com ele, como ele nasceu, como foi a vinda dele, como ele era querido leia, estude a mensagem, irmãos, estude a palavra, o contexto imediato, o que está querendo dizer a mensagem, o que o pastor falou, os pontos que vai ser dito agora. Estude. Então vamos aprender algumas coisas com a história de José, amém? Vamos aprender algumas coisas aqui sobre como pegar esse azedo da vida e transformar em um refresco maravilhoso e gostoso, um apontamento para nós. Primeira coisa que eu quero que você veja está no capítulo 40, vamos lá? Vou tratar o primeiro ponto com vocês, capítulo 40, verso 1 ao 8, Gênesis capítulo 40. Nós vamos ler bastante passagens bíblicas, tá? Que vai nos orientar bastante aqui. Então, Gênesis capítulo 40, o verso 1 ao 8, diz assim, capítulo 40, verso 1 ao 8. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. Pausa. José então foi escravo para o Egito, lembra da história? Chegando lá, ele é acusado de uma coisa errada e ele é jogado na prisão. Olha só, então de escravo, de repente ele começa a trabalhar na casa do Senhor. Acontece uma loucura lá que nós vamos falar daqui a pouco. Ele é jogado numa prisão injustamente. E nessa prisão, ele era um cara tão bacana e cheio de Deus, que ele começa a cuidar dos presos que estavam lá. Esse é o contexto. Vamos lá, verso 4. O capitão
da guarda, os deixou aos cuidados de José, vai vendo, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Grifa isso. Notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que vocês estão com o semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José, grifa isso agora: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Pega esse primeiro ponto que eu quero dizer para vocês sobre transformar algo ruim em algo frutífero. O primeiro ponto que eu quero que vocês pensem é o seguinte, irmãos: se relacione. Se relacione, irmãos. Nós somos feitos para relacionamentos. Sabe, em momentos de dores, de lutas, de dificuldades, nós temos uma tendência a entrar no nosso casulo, sabe? No nosso mundo, nas dores, ninguém olha para mim e tal. Sabe o que José fez aqui, irmãos? Ele estava na prisão, ele já tinha ido como escravo, estava ali jogado na prisão injustamente por algo que aconteceu. De repente ele estava ali, virou como se fosse um chefe da prisão, cuidando dos presos ali. Só que ele não deixou jamais de se relacionar. Na prisão ele estava em constante relacionamento, conversando ali com o copeiro, conversando com o padeiro. O que aconteceu com vocês? Lembra que eu falei para vocês grifar? Ele notou que os semblantes deles estavam tristes. Sabe o que acontece conosco? Meu umbigo, é a minha vida, é as minhas coisas, é as minhas contas que eu tenho para pagar, é os meus problemas, é as minhas coisas. E as pessoas passando à nossa volta, parentes, pessoas da igreja, a pessoa que talvez você beija a boca, que dorme com você, está com o semblante triste e você é incapaz de ver. Incapaz. Relacionamento. A mudança acontece, irmãos, no relacionamento. Sabe o que aconteceu com esse relacionamento aqui que José fez? Ele, como se ele tivesse nós tendo trocado o WhatsApp. O copeiro, o padeiro, é o seguinte: não é de Deus as interpretações. José tinha um dom, um talento ali de interpretar sonhos. As pessoas tinham um sonho e ele interpretava segundo Deus, tá bom? Era um dom, um talento que ele tinha ali. Então os dois ali, o copeiro e o padeiro, estavam na prisão. Isso, eles eram copeiro e padeiro do faraó. Foram lançados na prisão. E de repente eles estavam conversando, relacionamento. É como se José trocasse o WhatsApp. Toma meu WhatsApp para você. Toma, padeiro. Toma, copeiro. José, beleza, cara. Pega o meu WhatsApp aí também. Vamos trocar figurinha, vamos conversar, tal. Em um determinado momento, pega essa história. Um deles volta para o palácio do faraó. Sabe o que acontece? O faraó teve um sonho uma vez. Ninguém interpretava o sonho do faraó. Ninguém interpreta. De repente, um daqueles camaradas que estavam com José lá na prisão, fala: opa, espera aí que eu tenho o WhatsApp de um cara que interpreta. Deixa eu pegar aqui, faraó. Sabe quem que é? É José. Deixa eu ver aqui, ó, o WhatsApp dele, faraó. Mandou chamar José e através disso ele se torna governador do Egito. Se relacione, cara. Se relacione. Sabe, no mundo corporativo nós falamos network. Se relacione. A coisa está difícil, peça ajuda para as pessoas, compartilhe o que eu estou fazendo, publica aí, se relacione com pessoas, faça amigos, não viva isolado, meu irmão. O ser humano não foi feito para viver isolado. Nós vamos sofrer se você viver só isolado. Sabe, um dos grandes problemas de pastores, liderança, da burnout, síndrome de burnout nos pastores, estão depressivos e se matando, porque a vida de igreja é tão maluca, tão louca, que eles ficam correndo, nós ficamos, e eu me incluo nisso, nós ficamos correndo atrás de tantas coisas, que nós nos esquecemos de nos relacionar, principalmente com outros pastores. Você precisa ser pastoreado, meu irmão. E ser pastoreado não é ouvir o que você quer, mas é ouvir o que você precisa. E isso às vezes vai doer. Mas ele
falou uma coisinha para mim. Não existe isso, querido. E pastores precisam ser pastoreados, sentar numa mesa redonda, compartilhar, abrir o coração. É isso que nós fazemos. Eu faço parte de um grupo de pastores de São José do Rio Preto. A cada 15 dias nós sentamos, conversamos, em momentos a sós, em grupos, compartilhamos as angústias, abrimos o coração. Tem que ser assim em relacionamentos, senão nós não vamos ficar doidos. José nos prova isso, irmãos. Um limão azedo que estava, se fosse nós, né? Vai ser levado escravo agora. Aí você é acusado injustamente, vai para a prisão. O que você faria? Deixa eu ficar na minha prisão, no meu mundo casulo fechado. Sabe o que José fez? Relacionamento. Talvez esse seja uma grande chave para você mudar o seu negócio. Relacionar, compartilhar. Isso espiritualmente também. Você precisa fazer parte de um pequeno grupo, cara. De um pequeno grupo, ser cuidado, sabe, por um líder. Ali você vai ser alimentado. Relacionamento, isso é igreja, irmãos. Os apóstolos foram assim com Jesus. Ele chama 12 camaradas, mas esses 12 camaradas não foram já fazendo as coisas. Vai lá, vai. Não, passaram tempo, se relacionaram com Cristo, para depois serem enviados. Por que que nós não conseguimos nos relacionar? Não se esqueça disso. Talvez essa seja uma grande chave para você mudar algo na sua vida. Um azedo aí, um limão que está caído na ferida. Relacionamento. Talvez isso no futuro vai gerar grandes frutos, assim como foi José. Com o WhatsApp trocado da prisão, de prisioneiro ele se torna governador do Egito por conta de um relacionamento que ele teve. Não se esqueça disso. Segunda coisa que eu quero que vocês pensem está no capítulo 39. Volte aí, versos 6 ao 10. Vamos lá? Vamos caminhar junto? Gênesis 39, do verso 6 ao 10. Vamos lá? Vamos ler? Diz assim, ó. Gênesis 39, verso 6 a 10. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente, de boa aparência. Bonitão José, hein? Verso 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Pausa aqui para o contexto. José aqui, esse acontecimento é antes da prisão. José chega escravo no Egito, ele é vendido por um cara chamado Potifar, e ali ele começa a cuidar da casa de Potifar. Só que Deus é tão presente na vida de José, que as coisas começam a prosperar, dar bem na casa de Potifar, por conta de José. E Potifar fala: ó, você pode cuidar de tudo, José. Tudo é teu, eu só quero preocupar com a comida, só que vai entrar na minha boca. O resto cuida de tudo, das contas para pagar, da comida aí do gato, cuida de tudo, José. Mas só uma coisa, nem chega perto da minha mulher, hein, cara. Essa era a orientação. Aí entra em cena esse aqui, ó, o verso 7 que nós estamos falando. Eu chamo ela de Patifona. Entra em cena a Patifona dando em cima de José. Vamos ver o verso 7 mais uma vez, para vocês entenderem. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela, e evitava ficar perto dela. Olha que incrível essa mensagem. Sabe o segundo ponto que eu quero dizer para você sobre algo azedo, a dificuldade em prosperar, em mudar de vida? É esse aqui, ó. Seja fiel, meu amigo. Seja fiel. Vamos pensar nós homens que estamos aqui. Você é bonito, como a Bíblia diz.
Se a Bíblia diz que José era bonito e atraente, é porque o cara devia ser bonitão. Então imagina ele, dia após dia, a patifona dando em cima dele. Como que seria a nossa atitude, gente? A mulher, então, José, deita comigo, José. Ô José, qual que seria a nossa atitude, irmãos? Ele era o chefe da casa. Olha a postura desse homem, gente. Ele compreendia a fidelidade de onde ele estava, o que estava sobre ele. Sabe o que eu quero dizer para você? Seja fiel. Ai, pastor, eu sou. Fiel ao quê? Ao casamento? Sim, com certeza. Fiel a quê? A Deus, meu irmão. A Deus. Como que está o seu tempo com Deus? Você está se vendendo por coisas? Meu tempo é para qualquer porcaria, menos para me deleitar 10, 15 minutos, meia hora com a palavra, oração, louvor, uma atmosfera de adoração, de entrega, de profundidade. Nós não fazemos isso. Não fazemos isso. A fidelidade a Deus é o que está longe. E quando eu quero dizer seja fiel, é amplo, irmãos. É no seu trabalho, quando você quer dar um jeitinho e pegar alguma coisa. É com a sua esposa que fica na sua casa às vezes, lavando as suas cuecas, e você aí traindo. É contra Deus, irmãos. É contra a palavra, é contra os ensinamentos, é contra os filhos. Seja fiel, é tudo na vida. É tudo na vida. Isso é um princípio para mudarmos do azedo, do limão, para uma vida diferente. Esse é o princípio. A fidelidade aqui é algo muito amplo. E não se esqueça, irmãos, homens e mulheres na Bíblia foram tentados à fidelidade e passaram por azedos terríveis. Sabe qual foi a postura deles? Fidelidade, não redar o pé de Deus, continuaram firme com os caminhos de Deus. Sabe por quê? Presta atenção nos exemplos que eu quero dar. Davi, rei Davi, sentiu o azedo de perder um filho. A Bíblia, irmãos, não esconde os fracassos, as dores, as lutas e os limões que são colocados na vida das pessoas. Davi sentiu o azedo de perder um filho. Sabe o que é perder um filho? Talvez alguns aqui já passaram por isso. A dor de perder um filho. Davi passou por isso. Moisés sentiu o azedo de guiar uma nação. Sabe o que é uma nação? Não é 200 mil, 300 mil, 400 mil habitantes igual Rio Preto, não. São mais de 2 milhões de pessoas. Você tem noção que é isso? 2 milhões de pessoas. Vamos, sai do Egito, povo ingrato, idólatra. Vamos para uma terra. Onde é? Deus está guiando, a nuvem está nos levando, o fogo de Deus está nos protegendo, mas não tem roupa, Deus proverá, mas não tem alimento, toma um maná aí, mas a gente quer carne, toma codornizes, mas cadê a água? Sai a água da rocha, um povo ingrato. Moisés viveu isso, irmãos, o azedo de guiar uma nação. José, esse que nós estamos falando, o azedo do desprezo dos irmãos. Sabe o que é ser desprezado pelos irmãos? Talvez você vive isso, talvez você saiba o que é isso. José viveu isso na pele, os irmãos queriam matar ele, gente, jogou num buraco, vendeu como escravo. José sentiu esse azedo. Estevão, o azedo do apedrejamento, sabe o que é isso? Colocou ele de joelhos, vamos matar, sabe por quê? Porque ele estava pregando a palavra, apedrejado, morreu apedrejado. Sabe o que ele fez? Ele sorriu, viu os céus abertos e Jesus sentado à destra de Pai, sentiu o azedo. João Batista, o azedo da decapitação. Sabe por quê? Porque pregava a verdade, a orientação, falava, Herodes, está errado o que você está fazendo, cara, abandona essa mulher. O azedo, sabe o que aconteceu com ele? Corta a cabeça dele. Elias, o azedo da solidão. Paulo, o azedo de naufrágios, prisões, açoites, fome. João, o apóstolo, o azedo de ser o último apóstolo, todos os outros já tinham morrido, e ele ser preso em uma ilha, distante, velhinho já. Cristãos ao longo da história sentiram o azedo das arenas e coliseus, irmãos, com leões, perseguições, decapitações, torturas. Sabe que aquelas arenas que a gente vê lá na Itália, em Roma? Aquelas arenas, aquilo era uma diversão, irmãos, uma diversão contra os cristãos. Todo o povo sentava, a alta classe sentava, vamos nos divertir. Leão, quer no Galileu, no Messias, joga na arena.
e dava risada do que acontecia. É exatamente o que acontece com a igreja hoje. É exatamente. Estão rindo por uma falta de postura nossa. Homens sentiram o azedo na pele, irmãos, mas mantiveram a fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Todos esses homens aqui, ó, fiéis até a última gota, fiéis ao Senhor, fiéis a Deus. Amém? Fidelidade, fidelidade. Terceiro ponto, capítulo 45 de Gênesis. Vamos lá, vamos caminhar. Capítulo 45 de Gênesis, o verso 6 ao 8. Capítulo 45, verso 6 ao 8 diz: já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Pausa aqui para o contexto. José agora passou pela prisão, se tornou governador do Egito. Acima dele só tinha o faraó, mais ninguém. Vamos lá, verso 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Terceiro ponto, meus irmãos, pega isso. Nunca se esqueça. Está difícil, está dor da luta, está caindo limão na ferida, está difícil, pastor. Não se esqueça, meus irmãos, existe um propósito. Amém? Não se esqueça, existe um propósito para tudo isso que nós estamos vivendo. E talvez, eu sei que talvez você não está compreendendo o propósito de Deus no que está ocorrendo, mas existe um propósito no que nós estamos vivendo. Com José foi assim. Eu imagino que talvez no início ele deve ter sofrido, irmãos. Quem quer ser levado escravo? Ninguém, meu. Quem quer tomar chibatada e ir para a prisão injustamente, a patifona dando em cima, uma série de... Quem quer? Ninguém. Mas compreendendo que existe um propósito, ele fala, quando ele se encontra aqui com os irmãos, fala, ó, eu compreendo. Não foram vocês que me jogaram naquele buraco, que me venderam. Foi Deus que me trouxe para essa terra aqui, pagã. E sabe para quê? Para manter aqui um remanescente do Deus fiel nessa terra de loucos que é o Egito. Sabe para quê? Para salvar vidas. Creia nisso, meus irmãos. Deus tem levantado você como um remanescente fiel onde você está, no meio da sua família, no seu casamento, com os seus filhos, com os seus netos, e assim você vai dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É nisso que nós temos que crer, irmãos. Tudo que está ocorrendo diante de nós, nas nossas vidas, nas empresas, no mundo, existe um propósito. Quando você compreende e vê isso sobre outra ótica, tira-se o fardo que está sobre as suas costas e fala: Senhor, eu entrego tudo a Ti. Me faz ver além dos meus olhos humanos o que eu não estou vendo, porque está difícil, o limão está azedo, Senhor. Mas como José, meus irmãos, a coisa ficou feia. Aqui ele estava como governador, e aí Faraó teve um sonho. Lembra do sonho? Diz que ia ter 7 anos de fome. Mas fome braba mesmo, sabe? Não tem nem um grão. José foi levantado ali, interpretou e se torna governador. E não faltou comida no Egito. Tanto que os povos vizinhos iam até o Egito para pegar alimento. Porque todo mundo estava passando fome. Mas, opa, tem comida no Egito. Tem milho. Tem sei lá o que no Egito. Vamos para o Egito comprar comida. É nesse contexto que os irmãos de José vai até o Egito para comprar comida, porque lá na terra onde eles estavam, em Canaã, a fome estava brava também, atingiu os hebreus, os judeus, o povo de Deus, e eles vão até o Egito para comprar alimento, e eles se encontram. Olha que incrível, irmãos, existe um propósito. Deixa eu falar para você, o limão, quer você ache ou não, que seja azedo, sabe que ele contém vitaminas
importantíssimas para a sua vida. Quem acha que limão é azedo? É azedo, né? Não precisa nem responder. Achando ou não, ele tem vitaminas importantes, importantíssimas para a nossa vida. Olha o que diz Filipenses, capítulo 1. Lá no Novo Testamento agora, dá um pulão lá no Novo Testamento, Filipenses, capítulo 1, o verso 28 e 29 apenas. Vamos projetar aí para você também, tá? Diz assim: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é um sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Grifa o verso 29, olha que poderoso. Pois a vocês foi dado o privilégio. Foi dado o quê? Privilégio de não apenas crer em Jesus, mas também de sofrer por Ele. Sabe o sofrimento, irmãos? Por Cristo é um privilégio. É um privilégio, cara. É um privilégio. A Bíblia diz que é um privilégio crer nele e é um privilégio sofrer por ele. Olha como a Bíblia, as boas novas, é um mundo de ponta cabeça, cara. Então não é um mar azul, não é crer e saber que existe um propósito. Portanto, ponto 3 que eu estou dizendo para você, não se esqueça, existe um propósito debaixo de cada coisa. Existe um propósito. Sabe a morte de Lázaro? Vocês conhecem a história de Lázaro, né? Marta, Maria, os irmãos, lembra? Quando Jesus é informado que Lázaro, seu amigo querido, morreu, Jesus vai fazer outras coisas e demora quanto tempo? Demora para chegar na casa, né? Onde Lázaro estava. As irmãs de Lázaro chegam a Jesus: Senhor, se tu tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Olha que loucura, né? É como se estivesse duvidando do poder, da graça do Messias, presente, passado e futuro. É como se dissesse: Senhor, o Senhor não chegou a tempo mesmo, né? Por isso que o caos está acontecendo, por isso que o mundo está bagunça, porque o Senhor, Deus, deu uma sumidinha aí, por isso que está toda essa loucura que nós estamos vivendo. Olha que loucura isso, irmãos. Olha que loucura. Há um propósito debaixo de cada coisa. Sabe que se Jesus tivesse chegado antes, iria ter apenas um doente, porque Lázaro estava doente, um doente curado. Como Jesus chegou no tempo exato e perfeito, sabe o que ocorreu? Houve um morto que ressuscitou. Então não era mais um doente curado, mas um morto que veio à vida novamente. É isso que Deus quer fazer conosco. Nós pecadores mortos em nossos delitos, falar: cara, é aquela pessoa que vivia daquela forma, que agora professa Cristo como Senhor e Salvador. Meu Deus, Ele é poderoso. Existe um propósito debaixo de cada coisa, para transformar a sua casa, a família, as nossas vidas, amém? Creia nisso, meus irmãos. E o último ponto, está no Lucas, capítulo 23, verso 39, vamos lá, nós vamos caminhar para o final agora, tá bom? Lucas 23, o verso 39 ao 43, vamos lá? Lucas 23, Evangelho segundo Lucas. Vamos caminhando para o final, tá? O último ponto que eu quero que vocês pensem, tá? Em Lucas 23 diz assim, a partir do verso 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia. Quarto ponto que eu quero que você pense para nós caminharmos para o final é o seguinte: a mudança do azedo para o refrescante suco está no que é adicionado. Faz sentido para você? A mudança de um copo com limão para um refrescante suco e delicioso adocicado
é o que foi adicionado. O que você adiciona? Água, açúcar, adoçante, depende de cada um. Mas você adicionou algo ao que estava extremamente azedo. Sabe o que eu quero dizer para você? Está faltando algo na sua vida, na nossa vida, na igreja, na vida da igreja. Sabe o que é? O que eu prego sempre aqui, qual que é a centralidade da mensagem? Quem sabe? Jesus. Está faltando nós colocarmos Jesus na vida, irmãos. Está faltando colocar. Sabe por quê? A gente continua caminhando, lutando, e briga, e fala, e tal. Aí o limão cai na ferida e dói, e a coisa está difícil, e não caminha, e não muda de vida, e não prospera. Sabe por quê? Está a quilômetros de Jesus. Vocês, nós, a igreja brasileira, está a quilômetros de Jesus, meus irmãos. Quilômetros, nos apegamos a qualquer coisa. Ah, é isso aqui agora que vai salvar a minha vida. A gente se apega a isso. Ah, não, é isso aqui, é o popstar do pastor agora. Não, é este grupo agora que está cantando. Não. E a gente se esquece do que quem salva e transforma o azedo em um refrescante suco é Jesus. Essa passagem aqui mostra dois camaradas. Um estava extremamente azedo. Falou, Messias, Galileu, salva-te e salva nós também. Olha que nós estamos aqui pingando sangue, dependurado igual vocês. O outro quis adicionar alguma coisa, e a principal coisa nesse azedos que ele estava. Fala, opa, cara, você não sabe o que está acontecendo? Nós estamos na mesma sentença, você não teme. E aí vira e adiciona e chama Jesus para a vida. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Está faltando isso para nós. Está faltando isso para nós, irmãos. Nós precisamos mais de pessoas que amam o altar, líderes comprometidos com a palavra, pessoas e cristãos que amam ter a vida transformada e transformar outras pessoas. Isso é a magnitude do Evangelho, é a beleza, é saber que pecadores como nós temos uma esperança, gente, uma esperança. O que você fez de B.O. e de ruim? Há esperança para você. Um azedo pode se transformar em um delicioso suco. O que você precisa? Adiciona aí o que? Jesus na nossa vida. Jesus na nossa vida. Filipenses, capítulo 4. Verso 11 ao 13 diz, Filipenses 4, do verso 11 ao 13 diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Verso 13 que nós conhecemos: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A coisa está brava aqui, olha o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Está difícil, mas eu me adaptei. Sabe por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Salmos 34, 19. Olha que interessante isso que eu quero dizer para você, meus irmãos. Salmos 34, 19 diz: projetar? O que está escrito ali? O justo, quem passa? O ímpio, o beberrão, o pecador, o que está longe do caminho de Deus. A Bíblia diz: o justo passa por muitas adversidades, mas olha só, graças a Deus, sempre tem um mas, né, com Deus, um plano de Deus na nós. Mas o Senhor o livra de todas. O Senhor livra de todas, meus irmãos. Portanto, meus irmãos, cabe a cada um de nós fazer a escolha. Ficar chupando limão aí, né? A cara azeda, tá difícil. Ou fazer uma deliciosa limonada, apreciando aí sem moderação essa bebida tão saudável. Primeiro você escolhe e depois você colhe. Primeiro você planta, depois você colhe. Suas escolhas estão em suas mãos. O que você quer? Chupar um azedo ou transformar? Pensando nesses pontos que eu trouxe para você, só para a gente refletir
em algumas pessoas bíblicas, e aí eu quero que você pense na sua vida, nos exemplos, porque nós olhamos para a Bíblia e falamos, poxa vida, tantos exemplos incríveis, mas pense, talvez isso aconteceu com você, com pessoas próximas a você. Olha só, eu vou fazer um bate-bola aqui entre limão e limonada. Limão e limonada. Diz assim, ó, Abraão era velho, não era? Sara, sua esposa, era o quê? Estéril. Olha o limão aí. Imagina um vovozinho, Abraão, havia uma promessa sobre Abraão, e aí a mulher dele era estéril. Olha o limão aí. Sabe qual que é a limonada? Deus fez dele pai de multidões. Fez de Abraão pai de multidões. Paulo e Silas, onde eles estavam? Na prisão. Olha o limão aí. Quem quer ficar na prisão? Mas eles estavam lá. Qual que é a limonada que Deus fez? O carcereiro e a sua família se convertem ao cristianismo. Jó, olha o limão, perde tudo que tem. Filhos, dinheiro, bens, tudo. Fica enfermo. Olha o limão. Mas olha a limonada. Está lá em Jó 42:5 que diz: antes eu só conhecia de ouvir, agora os meus olhos te contemplam. Olha o limão. A cruz representava morte de vergonha, meus irmãos. A cruz era morte de vergonha. Olha o limão. Mas sabe a limonada? Mas com o Cordeiro Santo que foi pregado naquela cruz, ela passa a representar uma vida e esperança. Quando nós olhamos a cruz vazia, é uma limonada ali, é uma esperança de Deus para nós, amém? Esperança do Senhor para nós. Hebreus 13, versos 5 e 6 diz, Hebreus 13, versos 5 e 6 diz, conserve-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Creia e descanse, meus irmãos, creia e descanse. A proposta do Evangelho é, pare de olhar para o seu ego, pare de olhar para o seu ego, o seu orgulho, e olhe para o Rei dos Reis, o Deus humilde, que está conosco. Emanuel, sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Deus conosco. Ele é o nosso Senhor, amém? Eu quero que você saia daqui com esperança, pensando em tudo isso que eu disse. Pararmos de sermos um tanto de crianças e sermos maduros na fé. Sabe como você vai ser maduro na fé? Caminhando junto com o Emanuel, Deus conosco. Coloque o vídeo, Lucas, para a gente finalizar. Somos todos como crianças, que se veem em situações difíceis. Estamos com medo, não sabemos o que fazer, nem onde encontrar forças. Queremos fugir da solidão, do medo, da dor e correr para os braços de um adulto que pode nos proteger, em quem nos sentimos seguros. Nós podemos encontrar essa paz em Jesus. Ele nos ama e pode aliviar nossa dor, nos dar força e esperança. Todos nós precisamos dele. Fale com Jesus. Ele está de braços abertos. Vamos ficar de pé? Se essa mensagem fez sentido para você nessa manhã, gostaria que você orasse, clamasse por orientação de Deus para viver os limões que a vida tem colocado, não só no presente, mas no futuro. Uma palavra de esperança, meus irmãos. Essa mensagem vai ficar gravada a todos nós. Você pode assistir depois, compartilhar. Nunca se esqueça disso. Amém? Nunca se esqueça disso. Quero finalizar com uma história. Diz que havia 2 homens, irmãos gêmeos. Vai prestando atenção nessa história. Chamava João e Mário, irmãos gêmeos.
Esses irmãos, eles foram abandonados pelo pai quando crianças. O pai batia na mãe, aquela loucura, bebia demais, bagunça, abandonou a sua casa. E de repente esses dois irmãos, João e Mário, quando criança, eles fugiram diante de toda aquela situação que eles viviam. Foram para caminhos diferentes, cada um para um caminho. O tempo passou, João e Mário foram crescendo. João se tornou um palestrante respeitável. Um cara que dava aula nas faculdades, um cara que tinha uma família, uma esposa, filhos, financeiramente era muito bem, tinha uma vida correta, caminhava com o Senhor. E Mário, seu irmão, vivia nas guias de sarjeta, jogado. A sua esposa o abandonou, não chegou a ter filhos, vivia caído, drogado, bebida, uma série de coisas, vivia jogado na sociedade. Certo dia, quando o João, um empresário importante, estava saindo de uma palestra, ele desceu da sua palestra e uma pessoa veio até ele e fala: cara, o que fez você chegar nesse ponto? Por que você está nesse patamar? Me conta um pouco mais. Do outro lado da cidade, o seu irmão Mário, jogado na guia de sarjeta, uma pessoa que sempre o ajudava, pegava ele, pega Mário, fala: Mário, mais uma vez, cara, você está jogado aí. O que fez você chegar nesse ponto? Fala para mim, o que acontece? A resposta dos dois começam da mesma forma. Os dois dizem assim: meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em mim, no meu irmão e na minha mãe. Não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu, fugimos de casa. Eu e meu irmão gêmeo nos perdemos e nunca mais nos vimos. Nossa família literalmente se acabou. João, quando desce, inicia com essa fala e ele finaliza dizendo assim: mas eu decidi mudar de vida, pegar o limão que a vida estava me oferecendo e transformar numa limonada. Então isso foi o grande impulsionamento para que eu pudesse mudar. Mário, do outro lado da cidade, inicia com a mesma resposta e fala assim: isso foi o que aconteceu. O limão que estava a vida me oferecendo só fez crescer a ferida na minha vida. Por isso que eu estou nesta situação. Tudo que aconteceu me fez chegar nesse ponto que eu estou. Escolhas, escolhas e escolhas. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, Deus e querido Pai, nessa manhã maravilhosa, de palavra de esperança, de fé, de coragem para nós, para a nossa família, para os filhos, netos. Senhor, nós cremos e descansamos. Vivemos situações difíceis, dores, solidão, depressão, dificuldades financeiras, mortes estão ocorrendo, essa doença. Senhor, mas nós cremos que nada sai do seu controle. Nós estamos aqui nesta manhã, somos privilegiados em estar aqui hoje e receber uma palavra de coragem, de fé. Muda a nossa história, Senhor. Nós queremos acrescentar o principal neste azedo que a vida tem colocado, e este principal é Jesus Cristo, a rocha eterna, principal das nossas vidas. Muda a nossa forma de pensar, nos faz ver além e diferente do que estamos enxergando. Descansamos em Ti, no Seu propósito, queremos ser fiéis ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Saímos daqui confiando em Ti. Sabemos que lutas virão, mas o Senhor é conosco. Emanuel, Deus conosco. Nos abençoe, nos faz crescer, crer no Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Eu quero encerrar a gravação que nós realizamos aqui. A você que continuou conosco até agora, que Deus te abençoe de uma forma poderosa. Quero que você possa estar aqui vindo, nos conhecer, estar junto conosco, caminhando, vendo as nossas programações. Acompanhe tudo que nós fazemos através das redes sociais. Curta aí, compartilha, e que em breve nós possamos nos ver. Ao final agora você vai ficar com os dados bancários aí da igreja. Se você quiser ofertar, ajudar de alguma forma essa obra a crescer mais, vai ficar com as informações aí. Deus te abençoe.